Meu nome é Ana Paula Pires, tenho 32 anos e descobri que o desprezo disfarçado de preocupação pode ser o veneno mais lento quando minha própria cunhada apontou para o meu vestido e soltou aquela frase que ecoaria para sempre na minha memória. Estávamos no corredor do Fórum da Barra Funda, em São Paulo, esperando a audiência do inventário da minha sogra falecida, quando Juliana, esposa do meu cunhado Roberto, examinou minha roupa com aquele olhar que eu conhecia bem demais e disse alto o suficiente para todos ouvirem. O que ela não sabia é que aquela mulher de vestido simples que ela tanto desprezava estava prestes a ser chamada pelo juiz. Porque enquanto minha família política me considerava a nora pobre que não estava à altura do Silveira, eu havia me tornado algo que eles jamais imaginariam possível. E quando aquela porta da sala de audiência se abriu e o nome completo ecoou pelo corredor, o sorriso de superioridade da Juliana morreu nos lábios dela. Esta é a história de como uma viúva desprezada se tornou a surpresa que abalou uma família inteira, e de como a justiça às vezes vem vestida de forma simples, mas com a força da verdade. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Cresci em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, em uma casa onde o dinheiro era contado e recontado no final de cada mês. Minha mãe, Vera Pires, era costureira autônoma, daquelas que faziam bainha de calça, consertavam zíper e, às vezes, quando a sorte batia na porta, costuravam um vestido de festa para alguma vizinha. Meu pai, Osvaldo, trabalhou a vida inteira como motorista de ônibus da EMTU. Éramos eu e minha irmã Carla, 2 anos mais nova. A gente não passava fome, mas também não sobrava nada. Estudei em escola pública a vida toda. Não era a melhor aluna, mas também não era das piores. Gostava de ler. Passava horas na biblioteca da escola, porque lá tinha ar-condicionado. E era mais silencioso que minha casa, onde a máquina de costura da minha mãe cantava o dia inteiro. Aos 19 anos, conheci Daniel Silveira em uma festa de casamento de uma prima distante. Ele tinha 23, era bonito, educado, e vinha de uma família que, para os meus padrões, era rica. O pai dele, seu Antônio Silveira, tinha uma empresa de importação de autopeças. Não era uma multinacional, mas era uma empresa consolidada, com escritório próprio no Brás e uma frota de 5 caminhões. A mãe dele, Dona Marta, nunca tinha trabalhado fora. Passava o dia cuidando da casa grande em Santana, fazendo aulas de artesanato e organizando almoços de família. O irmão mais velho, Roberto, já trabalhava com o pai na empresa desde os 18 anos. Daniel estava terminando a faculdade de administração. Quando começamos a namorar, senti desde o início que eu não era exatamente o tipo de menina que a família dele esperava. Nas primeiras vezes que fui à casa do Silveira, Dona Marta me recebia com educação fria. Perguntava sobre minha família com aquele tom de quem já sabia que não ia gostar das respostas. Quando eu dizia que minha mãe era costureira, via o quase imperceptível franzir de testa. Quando mencionava que meu pai era motorista de ônibus, o silêncio constrangedor que se instalava falava mais alto que qualquer palavra. Roberto era mais direto. Em um churrasco de família, depois de algumas cervejas, soltou para o Daniel na minha frente. Você tem certeza que é isso que você quer, mano? Ela é bonita. Sim, mas você precisa pensar no futuro. Pensar na família. A gente é comerciante, precisa de alguém que entenda do negócio, que tenha postura. Mas Daniel, ao contrário da família, me amava de verdade. Ele não ligava para o fato de eu morar em Osasco, de usar roupas simples, de não conhecer os restaurantes chiques que eles frequentavam. Casamos quando eu tinha 21 anos e ele 25. Foi um casamento pequeno, mais simples do que Dona Marta queria. Ela sugeriu o buffet maison, que custava uma fortuna. Meus pais não tinham como ajudar com esse valor. E Daniel, mesmo trabalhando já na empresa do pai, não queria gastar todas as economias dele em uma festa. Acabamos fazendo no salão de festas do prédio de um amigo, com comida feita por uma amiga da minha mãe que tinha um pequeno buffet caseiro. Dona Marta compareceu.
Mas as fotos mostram o rosto dela de quem estava cumprindo uma obrigação dolorosa. Nos primeiros anos de casamento, moramos em um apartamento alugado de 2 quartos no Limão. Daniel trabalhava com o pai e o Roberto na empresa. Eu tinha conseguido um emprego como assistente administrativa em uma clínica odontológica. Não ganhava muito, mas ajudava nas contas. Aos poucos, juntamos dinheiro e conseguimos dar entrada em um apartamento próprio, ainda pequeno, mas nosso. Eram tempos felizes, apesar das reuniões de família sempre tensas. Juliana entrou na família 3 anos depois do nosso casamento. Ela era exatamente o tipo de mulher que Dona Marta aprovava. Vinha de uma família de classe média alta de Perdizes, tinha se formado em nutrição em uma faculdade particular cara, falava um pouco de inglês e usava roupas de marca. Desde o primeiro dia, o contraste entre nós duas foi estabelecido como um termômetro do valor de cada uma. Nas reuniões de família, Juliana chegava com bolsas que eu sabia custar mais que meu salário do mês. Eu chegava com a bolsa que tinha comprado em uma loja de departamento em promoção. Ela falava sobre a viagem que tinham feito para Cancún. Eu falava sobre o final de semana que passamos na praia de Bertioga, na casa de uns amigos. As comparações eram constantes e nada sutis. Juliana trouxe aquele bolo maravilhoso da confeitaria francesa. Dona Marta dizia: Ana Paula, você trouxe o que mesmo? Ah, sim, aquele bolo simples de cenoura. E assim ia, reunião após reunião, almoço após almoço. Eu era sempre a que ficava aquém, a que não tinha classe suficiente, a que não combinava com o padrão Silveira. Daniel percebia e sofria com isso. Já brigou diversas vezes com a mãe e com o Roberto por causa das indiretas. Mas Dona Marta tinha uma habilidade especial de fazer tudo parecer preocupação maternal. Eu só quero o melhor para o meu filho, ela dizia. É natural que uma mãe se preocupe se a esposa do filho tem as mesmas ambições, os mesmos valores que a família. Quando eu tinha 27 anos e Daniel 31, veio a notícia que mudou tudo. Ele começou a sentir dores de cabeça fortes, tinha episódios de tontura. Depois de vários exames, o diagnóstico veio como um soco no estômago. Tumor cerebral. Maligno. Agressivo. Os médicos disseram que ele tinha no máximo 2 anos de vida, mesmo com tratamento. O mundo desabou. A família inteira entrou em choque. Dona Marta envelheceu 10 anos em uma semana. Seu Antônio, sempre tão firme e controlador, chorava escondido no banheiro. Roberto ficou em negação durante meses. Juliana, para ser justa, foi solidária nesse momento. Mas eu simplesmente me recusei a aceitar. Durante os 22 meses seguintes, larguei meu emprego para cuidar do Daniel em tempo integral. Acompanhei cada sessão de quimioterapia, cada consulta, cada exame. Aprendi a aplicar injeções, a controlar medicações, a identificar sinais de piora. Vendi meu carro para pagar tratamentos complementares que o plano de saúde não cobria. Minha mãe me ajudava como podia, fazendo comida e levando para a gente. Foram meses extremamente duros. Ver o homem que eu amava definhar, perder o cabelo, perder peso, perder as forças, era uma agonia diária. Mas eu estava lá, todo santo dia, segurando a mão dele, limpando quando ele vomitava, trocando a roupa de cama quando ele suava de febre, lendo para ele quando as dores de cabeça eram fortes demais para ele olhar para a televisão. Nos últimos 6 meses, Daniel ficou acamado. Precisava de cuidados 24 horas. A família visitava, claro. Dona Marta ia quase todo dia. Ficava algumas horas. Chorava muito. Seu Antônio ia depois do trabalho. Roberto aos finais de semana. Mas quem estava ali de madrugada quando ele acordava com dor era eu. Quem trocava as fraldas geriátricas era eu. Quem segurava ele nos braços quando ele chorava de medo era eu. Daniel morreu em uma terça-feira de manhã, com 33 anos. Eu estava deitada ao lado dele na cama, segurando sua mão. Ele abriu os olhos, me olhou com aquele olhar que eu conhecia tão bem, sussurrou "Te amo, Ana", e fechou os olhos para sempre. O velório e o enterro foram um borrão de dor. Não consigo lembrar direito de muita coisa daqueles dias. Sei que muita gente foi, que tinha gente chorando,
que Roberto fez um discurso emocionado, que Dona Marta desmaiou no cemitério e precisou ser amparada. Depois do enterro, voltei para o apartamento vazio. Nosso apartamento, onde ainda estava tudo do jeito que ele deixou. A escova de dente dele no banheiro. A caneca de café preferida dele na pia. O travesseiro dele com o cheiro dele. Passei 3 meses em uma depressão profunda. Mal saía de casa. Vivia de economias que ainda tínhamos e da ajuda da minha mãe, que levava comida e praticamente me forçava a comer. A família Silveira sumiu. Nos primeiros dias depois do enterro, Dona Marta ligou algumas vezes perguntando como eu estava. Depois as ligações foram espaçando, uma vez por semana, depois a cada 15 dias. Depois pararam. Roberto mandava mensagens de vez em quando. Juliana mandou uma mensagem dizendo que se eu precisasse conversar, estava à disposição. Mas ninguém realmente apareceu. Ninguém realmente se importou. Depois de 3 meses, precisei voltar à realidade. Dinheiro estava acabando. O apartamento tinha prestações a pagar. Precisava trabalhar. Precisava viver, mesmo sem vontade nenhuma. Consegui uma vaga como recepcionista em uma imobiliária. Pagava menos que meu emprego anterior, mas era o que tinha. Comecei a me reerguer, lentamente, um dia de cada vez. Foi quando, 7 meses depois da morte do Daniel, recebi a ligação do Roberto. Ana Paula, a gente precisa conversar sobre o inventário da empresa. Meu pai decidiu que é hora de começar o processo de formalizar as heranças. A mãe está envelhecendo, ele também, querem deixar tudo organizado. Fiquei confusa. Herança? Mas seu Antônio está vivo, Dona Marta também. Sim, mas eles querem fazer em vida. É melhor para questões de impostos e tal. E como o Daniel era sócio da empresa, tem a parte dele que precisa ser formalizada. Você, como viúva, tem direito a receber algo, claro. Aquilo me pegou de surpresa. Eu nunca tinha pensado nisso. Durante todo o casamento, Daniel trabalhava na empresa, mas eu nunca soube exatamente qual era a participação dele. Ele trazia o salário para casa, a gente pagava as contas, e eu nunca me meti nos assuntos da empresa familiar. Está bom, Roberto. O que preciso fazer? Precisa comparecer no fórum na audiência do inventário. Vou te mandar a data por mensagem. Ah, e Ana Paula? Ele fez uma pausa estranha. É bom você levar um advogado, só para acompanhar. É padrão nesses casos. A data marcada foi para 1 mês depois. Eu não tinha dinheiro para contratar advogado particular, então fui até a Defensoria Pública. Lá, expliquei minha situação para a doutora Renata Campos, uma advogada de uns 40 anos, cabelos grisalhos presos em coque, óculos de grau e uma expressão séria. Depois de ouvir tudo, ela pediu todos os documentos que eu tinha. Certidão de casamento, certidão de óbito do Daniel, documentos do apartamento. Alguns dias depois, ela me ligou. Ana Paula, preciso que você venha aqui urgente. Tem algumas coisas que você precisa saber antes dessa audiência. Quando cheguei na defensoria, doutora Renata tinha uma pilha de papéis na mesa. Ana Paula, você sabia que seu marido era sócio de 25% da empresa do pai dele? Eu fiquei boquiaberta. 25%? Não, eu achava que ele só trabalhava lá, como funcionário. Ela balançou a cabeça. Não, ele era sócio. Está aqui no contrato social da empresa. E tem mais. Ela abriu outro documento. Seu apartamento, que está no nome de vocês dois, vale hoje em torno de R$ 400 mil, já praticamente quitado. Você tem direito a 50% dele como meação e mais 25% como herança. Além disso, você tem direito a 50% das cotas da empresa que pertenciam ao seu marido, como meação, e os outros 50% entram no inventário. Como vocês não tinham filhos, você é a única herdeira direta dele. Aquilo era informação demais para processar. Quer dizer que eu vou receber dinheiro? Não é só dinheiro, Ana Paula. Você vai se tornar sócia da empresa. Dona de 12,5% de uma empresa que, segundo os documentos que consegui acessar, tem um faturamento anual de aproximadamente R$ 8 milhões. Senti minhas pernas fraquejarem. No dia da audiência, vesti o melhor que eu tinha.
Um vestido azul marinho simples que tinha comprado em uma loja de departamento anos atrás para o casamento de uma prima. Sapato de salto baixo preto, também antigo. Bolsa preta sintética. Penteei o cabelo em um rabo de cavalo simples. Não tinha dinheiro para ir ao salão, não tinha roupas caras. Era o que eu tinha, e era o que eu era. Quando cheguei no fórum da Barra Funda, a família Silveira já estava lá. Seu Antônio de terno cinza, Dona Marta com um conjunto bege elegante, Roberto de terno preto e Juliana com um vestido de grife verde-água, salto alto, cabelo escovado, maquiagem impecável. Quando me viram, o olhar de Juliana percorreu minha roupa de cima a baixo. Ela cochichou algo para Roberto, que deu um meio sorriso. Dona Marta desviou o olhar. Fui cumprimentar. Bom dia. Oi, Ana Paula. Roberto respondeu com um aceno de cabeça. Juliana sorriu aquele sorriso que não chegava nos olhos. Ana, como você está? Nossa, você está com uma aparência cansada. Deve ser difícil mesmo, né? Trabalhar, cuidar de tudo sozinha. E apontou para o meu vestido com um movimento quase imperceptível do queixo. Esse vestido barato entrega você, sabe? Podia ter feito um esforço. É uma audiência importante. As pessoas julgam pela aparência. Mas tudo bem. A gente entende que você faz o que pode com o que tem. Engoli a humilhação em seco. Não respondi. Só desviei o olhar. A doutora Renata chegou minutos depois, cumprimentou a todos formalmente e ficou ao meu lado. O advogado da família Silveira, um senhor de uns 60 anos de terno risca de giz, cumprimentou a doutora Renata. Quando chamaram para entrar, fomos todos para a sala de audiências. O juiz, Dr. Carlos Mendonça, um homem de uns 50 anos, entrou e todos nos levantamos. Ele pediu que nos sentássemos e começou a falar. Estamos aqui para tratar do inventário dos bens deixados pelo falecido Daniel Silveira. Antes de prosseguirmos, gostaria de ouvir as partes. Doutor, o advogado da família Silveira se levantou. Meus clientes, senhores Antônio e Marta Silveira, e o filho Roberto Silveira, vêm de boa fé propor um acordo amigável com a viúva, senhora Ana Paula Pires. Propõem o pagamento de R$100 mil como forma de encerrar todas as questões de herança, considerando o apartamento como bem exclusivo da viúva, sem mais discussões. Foi quando a doutora Renata se levantou. Excelência, com a devida vênia, minha cliente não aceita esse acordo. E gostaria de requerer que seja reconhecido o direito dela sobre as cotas da empresa Silveira Autopeças, das quais o falecido marido era sócio de 25%. O silêncio que caiu naquela sala foi absoluto. Seu Antônio ficou pálido. Dona Marta arregalou os olhos. Roberto se inclinou para a frente na cadeira, boquiaberto. Juliana me olhou como se estivesse vendo um fantasma. O juiz olhou para os documentos, depois para o advogado da família. O senhor tem conhecimento dessas cotas? O advogado, claramente pego de surpresa, gaguejou. Excelência, sim, mas não esperávamos que houvesse interesse da viúva em permanecer como sócia. Achávamos que um acordo financeiro seria mais prático. O juiz se virou para mim. Senhora Ana Paula Pires, a senhora tem interesse em exercer seus direitos como herdeira e sócia da empresa? Levantei, com o coração batendo forte, mas com a voz firme. Sim, excelência. Tenho. E foi nesse momento que o mundo da família Silveira desmoronou. A viúva pobre, de vestido barato, que eles achavam que aceitaria as migalhas que oferecessem, acabava de se tornar sócia da empresa deles. E não havia absolutamente nada que pudessem fazer para impedir.